estudantes da primeira série, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Corine, nós estamos com o Felipe. Nosso assunto hoje é bioinformática. Qual que é o objetivo, então? Conhecer o campo de estudo da bioinformática. Você já tinha ouvido falar sobre esse tema? Sobre a bioinformática? Você gosta de biologia? Gosta de informática? Será que dá para unir os dois numa profissão? É o que nós vamos ver hoje aqui. Então, olha, o DNA ele é formado por nucleotídeos. Lembra o que era o DNA? Então, olha só. Nós temos o nosso DNA, que é o código nosso gene, define quem nós somos. E esse DNA é formado por letrinhas. Lembra aquelas letrinhas que, na verdade, são bases nitrogenadas ou nucleotídeos? Sabe quantas dessas conjuntos de letrinhas que nós temos no nosso corpo? Mais de 3 bilhões de nucleotídeos. É muita coisa. Imagine eu estudar um gene ou estudar todo o genoma e anotar tudo num papel, essas mais de 3 bilhões. Será que daria certo? Quanto tempo que eu demoraria para fazer todo esse processo? Então é muita coisa. Então é um número muito grande para ser olhada no microscópio, para ser contada manualmente. Não é uma coisa que seria quase impossível. Como que os cientistas eles trabalham com toda essa quantidade de informação? Como será que eles trabalham? É claro que eles vão aliar o conhecimento da informática. Então, olha, biologia mais informática. Então, a informática ela foi colocada dentro da biologia, principalmente quando eles foram ler no Projeto Genoma. O que foi o Projeto Genoma? Eles conseguiram mapear ou ler todo o genoma de um indivíduo. Então, hoje em dia, sabe-se quais são os genes que tem, onde eles estão, né? Todas essas informações. Porque foi lido o nosso genoma através do Projeto Genoma. Para que isso fosse possível, para que todos os dados fossem armazenados e não se perdessem os dados, foi aliado o conhecimento da informática. Então, olha só, ler essas informações do início ao fim é muito difícil, porque existem genes que estão de difícil acesso, não consegue se fazer uma leitura total e plena, né, e anotar. Então, para que ele conseguisse organizar essa complexidade de informações, foi colocado dentro da informática, né? Foi criado códigos dentro da informática para que facilitasse esse processo de leitura, principalmente do genoma. Quando nós temos os nossos genes, nós sabemos que a cada 3 bases nitrogenadas dão um determinado gene. Então, 3 bases nitrogenadas vão dar alanina e outros aminoácidos. O conjunto desses aminoácidos formam proteínas. Mas olha só, ler todas essas informações que estão contidas não é muito fácil. E aí que veio a bioinformática. O que os cientistas fizeram? Eles pegaram esses dados conhecidos e transformaram em códigos para a área da informática. Então, hoje em dia, lê-se esses códigos genéticos lá no nosso genoma e quem vai fazer leitura, quem vai procurar através dos códigos da informática vai ser os computadores. Então, facilita muito o acesso. Então, eu quero determinada estrutura, eu quero saber uma repetição de determinados nucleotídeos. Quantas vezes essa repetição aparece? Imagine se eu fosse contar manualmente, um por um. Ia ser muito difícil. Então, o que eu faço? Eu coloco num programa no computador e o computador vai analisar essa base de dados e ele vai me dar rapidamente quais são esses conjuntos ou aquilo que eu estou procurando. Então, foi aí que surgiu a bioinformática. Ela une os estudos da biologia com a informática, principalmente na área da genética. Mas a gente sabe que não é só para isso, né? Toda a base de dados hoje em dia é muito mais fácil através da informática. Então, olha. Agora que você entendeu que a biologia aliou os conhecimentos da informática, qual que é a importância dessa nova técnica? Vou dar um tempo para vocês pensarem e já volto.
E aí, pessoal, qual que é a importância dessa nova técnica para a área do conhecimento de estudo, principalmente da genética? Olha, as análises de sequências de genéticas e de DNA, a relação da estrutura e função das proteínas, organização do genoma, regulação da expressão gênica, né? Interação de proteínas, mecanismos fisiológicos podem se beneficiar dessa abordagem. Por quê? Eu quero saber como que um determinado gene se comporta. Então, eu faço uma amostragem de população, eu pego vários indivíduos e vou estudar. E aí, se eu tiver que contar manualmente como que isso vai acontecer, demora muito, vai muito papel. Imagine se eu perder uma informação, se eu errar um cálculo lá no início. Então, todo o meu trabalho seria perdido. Então, o que a gente faz? A gente joga, né? Passa esses dados para o computador, cria-se um sistema para fazer a análise que eu quero, então os códigos da informática mesmo, e jogo para análise, e o próprio computador faz todo esse processo. Então, eu tenho facilidade no acesso, eu tenho rapidez, velocidade, eu sei que as informações são precisas, né? Porque ela foi feita através de códigos, né? Tanto da informática quanto da biologia. Então, olha, análise e interpretação de vários dados biológicos. A bioinformática ela é muito usada na genética, mas não é só genética. Muitos dados, né? Por exemplo, existem bancos de dados de criação de informação biológica. Lembra que em algumas aulas nós estudamos sobre a genética forense? O que tem na genética forense? Existe um banco de dados de genes de pessoas. Pode ser pessoas comuns ou pessoas que cometeram determinado crime. O que acontece? Se eu tenho um banco de dados das pessoas lá, em arquivo, né? Claro que isso lá nos computadores. E eu tenho lá o suposto suspeito de um determinado crime. Eu pego esse gene, né, desse indivíduo, faço análise, descubro qual é esse código. Se eu jogar num banco de dados, o próprio sistema vai fazer o cruzamento desses dados que eles têm, né, de todos os indivíduos que estão nesse banco, e aí eles vão poder me dizer com precisão se aquela pessoa está nesse banco de dados, quem é essa pessoa, né? Então, através da bioinformática, né? Também pode ser análise, comparação, classificação, previsão das proteínas, das estruturas, usos de interação proteína-proteína para reconstrução, por exemplo. Eu tenho determinada proteína que é super importante para uma via metabólica. Ela é essencial para o funcionamento daquele órgão, por exemplo. E ela não está funcionando. O que eu posso fazer? Eu posso pegar essa proteína, pegar os dados dela, colocar nos computadores, e o computador vai dizer para mim como que ela é formada, quais são os aminoácidos. E a partir disso eu posso produzir proteínas sintéticas, que possam ser colocadas naquele indivíduo que está precisando. Então essa também é uma das funções, uma das importâncias da bioinformática. O projeto Genoma, como eu falei para vocês, lá em 1990, eles fizeram o projeto Genoma, que foi o quê? A leitura de todo o DNA humano. Eles sequenciaram o DNA humano. Imagine 3 bilhões de nucleotídeos foram lidos e codificados. E aí, onde que ia se armazenar essas informações? Aí foi criado, né, a informática, foi aliado à informática junto, porque aí veio a informática criando dados, programas e computadores para que se armazenasse todas essas informações. Então, usando técnicas, o Grupo Internacional de Cientistas vinculados a universidades, institutos de pesquisa, então não foi um local só, vários países, inclusive, várias universidades. O Brasil participou do projeto Genoma, né? 20 centros de sequenciamento em larga escala de 6 países foram capazes de sequenciar o DNA humano. Eles terminaram em 2003 todo o sequenciamento. Imagine com a ajuda dos computadores. Então, se não tivesse a informática aliada, ia ter demorado muito mais. Então, olha, como que ela é feita, por exemplo, o sequenciamento de DNA? Primeiro construiu-se um mapa de ligação, né, um mapa genético com os marcadores genéticos, através do sequenciamento do DNA. Depois faz um mapa físico, onde é medida a distância desses genes, né, desses marcadores.
e depois vem o sequenciamento do genoma mesmo. Só foi possível todo esse sequenciamento com a ajuda da informática. Então, olha, Greg Winter foi um pioneiro no sequenciamento do DNA e ele fez a balística de genomas complexos, né? Então, ele foi um dos... ajudou a criar, né, poderosos programas de bioinformática, né? É claro que um pesquisador tem conhecimento da biologia, o outro tem da informática. O que eles fazem? Eles sentam e conversam. Ó, eu preciso de tal e tal e tal coisa. E o da informática, ele vai, a partir do que a biologia precisa, vai criar programas de computadores, vai criar coisas que vão facilitar a vida da biologia. Então, cria-se a bioinformática, né? É claro que os dois vão entender um pouquinho de cada um, mas geralmente tem-se um especialista na informática e um especialista na biologia. E eles vão juntos criar e desenvolver esses programas super poderosos para conseguir fazer análises do sequenciamento de genoma, por exemplo. Então, olha, como que os conhecimentos da biologia no projeto Genoma contribuíram para o desenvolvimento da informática? Como será que isso aconteceu? Então, vou dar um tempo para vocês pensarem e daqui a pouco eu volto com a resposta.
aí, gente, qual que foi a importância da biologia, do projeto Genoma para o desenvolvimento da informática? Então, ó, tá? Então, nos últimos 20 anos, essa enorme quantidade de dados biológicos criou uma demanda para o desenvolvimento de novos programas computacionais, capazes de transformar essa informação em conhecimento. Então, como eu falei para vocês, existe o profissional da biologia e o profissional da informática. Eles começaram a se entender, mas um vai ser especialista numa área e outro em outra. O que aconteceu? Houve uma conversa, olha, eu preciso de tal coisa. E aí o pessoal da informática vai criando programas ou mecanismos. Claro que isso não é da noite para o dia, né? Vamos fazer testes, vai ver se dá certo, se não vai. Então, programas cada vez mais avançados, técnicas da informática cada vez mais avançadas, para suprir a necessidade da demanda da biologia, né? Então, eles para conseguir armazenar todas essas informações. Então, olha, existe um GenBank. O que é o GenBank? Eles têm os dados da bioinformática. Quando a gente fala em bioinformática, a gente fala da produção de dados biológicos. E esse GenBank é um banco de dados que armazena os dados genéticos, olha só, de cerca de 260 mil espécies de seres vivos. Então, o que acontece? Eu estou estudando um determinado organismo, eu descobri ele e eu estou estudando. E eu acho que ele é um indivíduo que eu estou descobrindo essa espécie. O que eu faço? Em vez de eu ir lá em vários países e procurar em dados de livros onde está essa informação, se é um novo ser vivo, se eu estou descobrindo uma nova espécie ou não, eu coloco num banco de dados. Então, eu tenho um banco de dados que as pessoas já descobriram, já leram, já passaram para a área da informática e está lá guardado. Fica guardado nesse GenBank aqui. Esse é o principal. Tem outros, mas esse é o principal. O que eu faço? Eu analiso os meus dados aqui. Quando eu analiso, eu jogo, né? Eu coloco no computador esses dados e aí o próprio sistema vai fazer um cruzamento de dados. Ele vai procurar uma sequência genética, por exemplo, para saber se aquele animal que eu estou estudando, ele já está lá. Se ele disser que ele não está lá, então eu posso dizer que talvez eu esteja descobrindo uma nova espécie. Se eu achar características parecidas, né, daquele indivíduo, eu vou estudar os outros indivíduos que apareceram nesse banco de dados para saber se é uma família diferente, se pertence a uma nova, um gênero diferente. Então, eu vou fazer, então facilita muito o estudo, né? Se eu tenho lá 260 mil espécies cadastradas num banco de dados lá, eu posso fazer, o cruzamento desses dados é muito mais rápido quando eu tenho a bioinformática. Né? Então, o que é essa GenBank? Faz parte de uma rede de colaboração, juntamente com o Laboratório Molecular Europeu, né, de Biologia, o DNA, que é o Databank do Japão. Eles se organizaram de forma internacional, armazenando informações para reunir sequências de nucleotídeos depositados nesses bancos e garantir que elas sejam acessadas em todo o mundo. Então, se você ficou curioso, coloca lá, procura, pesquisa sobre o GenBank, vocês vão conseguir entrar lá, vão conseguir achar dados genéticos, né, de vários organismos que já estão cadastrados lá. Então, olha, competição de bioinformática e biologia computacional recebe inscrições. Então, olha, uma ideia para atrair muitas pessoas para essa área é uma competição. Olha só. A ISCB, né, com estudantes aqui do Grupo do Brasil e a Associação Brasileira de Bioinformática e Biologia Computacional recebem inscrições para a Liga Brasileira de Bioinformática, LBB, até o dia 31 de maio de 2021. Essa competição, né, foi então ano passado, para vocês verem como é moderno essa nova área, né? Então, a LBB é bienal, então cada 2 anos, e tem como objetivo estimular a formação continuada de recursos humanos em bioinformática, por meio de competições tanto em nível nacional como internacional, além de promover a integração e colaboração da comunidade científica dessa área no país. A competição é voltada principalmente aos alunos das universidades brasileiras e à comunidade de pesquisa em bioinformática. Então,
existem mais informações. Se você se interessou pela notícia, você pode procurar, né, o site da Associação Brasileira de Informática ou da Liga Brasileira de Informática, ou então apontar o seu celular aqui no QR Code da tela e conseguir novas informações. Então, o que nós vimos nessa área? Nós conhecemos a bioinformática, que é uma área de estudo que une a biologia com a informática. Fomos apresentados ao projeto Genoma Humano, né, que foi um dos maiores projetos que fizeram uso da ferramenta da bioinformática, né? E também falamos um pouquinho sobre a GEMAN. Se você gostou desse assunto, se interessou, gosta das duas áreas, biologia e informática, pesquise, quem sabe aí tem uma profissão para o futuro. Espero que vocês tenham gostado da aula. Até breve!